sim. Como que é essa história aí, mano? Conta Bom, pra nós. ó, pra gente começar a nossa conversa, e é isso a coisa que a gente não pode perder da visão nunca, né? Nós, como professores de história, a gente sempre esquece o lugar, né? Porque isso é muito importante para a geografia. Extremamente fundamental pensar que a Turquia é uma área de transição. E os povos turcos são povos de uma área de transição. Eles são povos do coração da Eurásia, ou aquilo que pode ser chamado também de Ásia Central, basicamente, tá? Que é o quê? É uma região que não é nem o norte da Europa, nem o leste da Ásia, é o coração do continente asiático. Sem estarem diretamente vinculados com a China, sem estarem diretamente vinculados com o sul. Tanto que nós vamos encontrar populações túrquicas entre os cazaques, no Cazaquistão, os uzbeques, no Uzbequistão, os kirguizes, no Quirguistão, os azeres, os turcomenos, enfim, tá? Ali por volta de 1299. Então, nossa, a gente talvez tenha feito a maior regressão da história do planeta Terra. Não foi porque no episódio sobre questão árabe-israelense, a gente foi pra 4000 antes de Cristo. É verdade, é verdade, é verdade. Então a gente precisa voltar pra Idade da Pedra, Isso, sabe? exatamente. Enfim, então por volta de 1200 depois de Cristo, tá? Tem esse cara, que é o Osman I, que é da onde vem justamente a palavra otomano, que vai ser o primeiro grande sultão turco, então já numa Turquia vinculada com o Islã, que entende essa questão da fronteira. Ele faz fronteira com o Império Bizantino, e aí ele aproveita da fronteira com o Império Bizantino para estabelecer comércio. E essa é a genialidade dos turcos. Os turcos estão em uma zona de mudança, em uma zona inconstante, e vão aproveitar essa inconstância para estabelecerem a base do seu reino. Cara, não só um parêntese, 4 anos atrás teve a questão da FUVEST exatamente sobre isso. Um mapa das redes comerciais no século XVI, e quem tá no meio de todas as redes comerciais do século XVI? Mano, tá lá, pelo menos pensando em Eurásia, né? No velho mundo. Sim. Cara, Império Turco Otomano. Império Turco Otomano. Então, qualquer rota comercial que você vai sair de qualquer lugar pra qualquer lugar, você passa pelo Império Turco Otomano. E aí a Turquia cresce duplamente, tanto nessa questão das circulações, então eu controlo aquilo que circula, quanto cresce porque tem comerciantes que fazem essa circulação. Então a ponte entre o Mar Negro passa necessariamente por esses povos turcos. Esses povos turcos vão crescendo, até que em 1453, o famoso Mehmet II, ou Maomé II, invade a cidade de Constantinopla, domina a cidade de Constantinopla, encerra o Império Bizantino de fato, encerra a Idade Média, inicia a Idade Moderna, inclusive, é o grande marco. Importante, né? Sim, importante. Sim, e entende muito essa ideia do crescimento. E o que está por trás, e olha que interessante, é um povo túrquico, que seria considerado um povo bárbaro pelos bizantinos, mas ele tem um sonho de ser o grande César do mundo. E aí, Roma tinha esse problema, né? Todo mundo que entra em contato com Roma quer ser a nova Roma. E aí, esse Maomé II, justamente nessa ideia de se transformar num novo César, quer inclusive conquistar a Itália, quer inclusive conquistar Roma, quer inclusive expandir as fronteiras desse Império Turco-Otomano aos limites daquilo que seria imaginável na época. E o próprio Maomé II vem investir em quê para fortalecer isso? Uma marinha. Então, não só eles têm um exército muito poderoso, que controla toda a região do comércio continental, como tem uma marinha fundamentalmente vinculada com o Mediterrâneo, e aí domina o comércio em parte do Mediterrâneo. Nesse momento, eles vão substituir as cidades-estado de Gênova e Veneza, e também uma frota no Mar Vermelho, controlando o comércio no mundo oriental, no Índico, entende? É brilhante. É brilhante. Sabe o que é legal? Eu vou indo para suas origens lá. As cruzadas foram organizadas quando esses turcos começaram a aparecer. E as cruzadas tinham como principal intuito acabar com esses turcos. Cara, deu muito errado, né? Deu muito errado, porque o Império Turco só cresceu. E aí é interessante que as cruzadas pensavam em acabar com os turcos e acabar com os árabes. Unificou os árabes e fortaleceu os turcos, né? O que tem de errado? E levou o feudalismo à crise e trouxe o capitalismo pra Europa. Isso! Ou seja... mano, vocês erraram muito, velho, sabe? É tipo falha crítica, tá ligado? Os caras não acertaram nada, sabe? Ah, não, a gente vai tomar Jerusalém. Tem nada. Não tomaram até hoje, né? Não tomaram até hoje. Não, o Oriente Médio vai ser cristão. E fica esses caras. Cara, como não é cristão, Deus né? Vult. Para com isso, velho. Você tá comemorando os caras trouxa, velho. Deixa de ser limitadinho. Mas enfim, concentrando na nossa história aqui, tá? Mas é brilhante mesmo, porque
foi todo um projeto organizado para acabar com os turcos. Esses turcos não param de crescer, Sim, né? sim. A história do Império Turco-Otomano é verdadeiramente impressionante, né? Sim, É sim, brilhante, é sim, brilhante. sim. Eu tô... E aí, a partir do Maomé II, começa essa história, inclusive, de avançar contra as populações árabes. E aí, veja, ó, necessário distinguir isso, né? Nós temos populações muçulmanas que são majoritariamente túrquicas, então vinculadas aos turcos. Nós temos os árabes e nós temos também, e não podemos esquecer jamais, os persas, que são os iranianos. Perfeito. E esses três povos são povos que historicamente nunca se deram bem, tá?